A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Aldemir Emídio, passando para mais um momento de oração e meditação da palavra de Deus na madrugada. Estava aqui pedindo ao Senhor uma palavra para se ministrar ao meu e ao teu coração. E o Senhor nos levou, querido, ao livro de Gênesis, capítulo de número 13, onde essa palavra fala muito ao meu coração. Eu quero de antemão dizer que há um tempo de bênção, um tempo de vitória para a sua vida. Gênesis capítulo de número 13. A partir do verso de número 7, vem nos dizer assim: houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente. E apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou a sua tenda até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta-te agora, ou levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, do oriente, do ocidente. Porque toda esta terra que vê, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Farei a tua semente como
pó da terra. De maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão armou as suas tendas e veio, e habitou nos carvalhais de Manré, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Queridos, essa palavra que acabamos de ler, nós observamos o texto onde Deus já tinha feito promessas a Abraão. Olha aqui no capítulo de número 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Eu estou lendo isso para você entender o que você tem, para você entender o que você conquistou e para você entender aquilo que Deus vai te dar. Eu conquistei, eu tenho, mas eu quero que você entenda que precisamos estar preparados para receber de fato aquilo que Deus tem. Verso 2: e far-te-ei uma grande nação, promessa, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Entenda que, acho lindo esse texto, do verso 3, que não se faz necessário, não é preciso, até porque isso não é para nós sairmos amaldiçoando A, B, C. O Senhor disse: faz a tua parte, porque sou eu que abençoo, sou eu que amaldiçoo. É o Senhor. O importante é Ele estar com você, está conosco. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi lá com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e Eló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que ele acrescentaram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Manré. E estavam então os cananeus à terra. Queridos, verso 7: apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera, e moveu-se dali para a montanha, a banda do Oriente, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai a oriente. Edificou ali um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Queridos, Abraão sai da sua terra
como eu já falei, com aquilo que ele já tinha adquirido. Mas vemos aqui, queridos, um grande diferencial na vida dele. Abraão, toda vez que ele se movia, o texto diz, aleluia, e edificou ali um altar ao Senhor. Glória seja dado o nome do Senhor dos Exércitos. No verso de número 7, diz que ele edificou um altar ao Senhor. No verso de número 8, ele novamente edifica altar ao Senhor. O que quer dizer isso? Aonde eu estiver, a presença de Deus precisa estar comigo. Abraão, por um momento, por um instante, ele insiste naquilo que o Senhor disse para ele não fazer. Sai da tua terra. Sai do meio da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. E aí ele leva Ló. Chega um determinado momento da caminhada, preste bem atenção, queridos, que Deus precisa tirar a venda dos nossos olhos. Houve uma situação, e situações são geradas, são criadas, muitas das vezes por Deus, para tirar, aleluia, aquilo que impede de nós enxergarmos mais além. E aí o texto já lemos, os irmãos já sabem, que Abraão disse para Ló, olha aí, para a esquerda, para a direita, o que você escolher, tá? É seu. Aleluia. Isso é confiança, queridos. Isso é confiança, é Abraão dizendo, não vou passar a perna em ninguém. Aleluia. Porque eu tenho mais altares para serem erguidos. Escolhe, e aí Ló escolheu a parte mais bela, mais bonita, comparada a um jardim. E após Ló se apartar, aleluia. Olha esse texto, verso de número 14. E disse o Senhor a Abraão depois que Ló se apartou dele. Glória, escute, santo, tem coisas que Deus não vai falar contigo por causa de determinadas pessoas que estavam ou estão à sua volta. Tinham coisas que Deus não falava com você por conta de determinadas pessoas que estavam à sua volta. Se faz necessário Deus criar uma situação. Aleluia! Nessa situação, ou situação esta que Deus, aleluia, vai mostrar que Ele é toda a diferença, faz toda a diferença na vida daquele que o escolheu. Ei, glória, eu sinto a presença de Deus. Abraão não escolheu terra. Abraão escolheu Deus. Abraão não escolheu terra. Abraão escolheu continuar andando com Deus. Continuar erguendo altares ao Senhor.
essa palavra direta ao teu coração, aleluia, e ao meu coração o Senhor diz: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Aleluia. O Senhor tem algo para te dizer. Aleluia. Não se assuste quando de repente você olhar para o lado e aquela pessoa não se encontrar mais. Não estou falando aqui de esposo para com esposa, pai para com filho, filha, não. Estou falando, aleluia, de pessoas que não eram para estar do teu lado. As coisas não andaram ou não estavam andando, porque o que Deus tinha para falar com você e comigo era só para mim e para você. Ô glória, escute, algo que iria mudar a história de Abraão, algo que iria mudar o cenário. Estou falando de um Abraão rico, de um Abraão que saiu com as suas propriedades, gados, funcionários, algo que ele conquistou com a sua mão. Mas Deus tinha o sobrenatural da sua parte para revelar a Abraão. E tinha muita gente que não dava para ouvir o que Deus tinha a dizer a Abraão e viver o que Abraão iria viver. Eu sei que você entenderá esta palavra. Oh, glória. Abraão, oh glória, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás. Ou seja, Deus dizendo para Abraão: Abraão, olha, até onde a tua vista alcança, Abraão. Aleluia. Abraão, marca este território, porque eu estou te entregando. Abraão, para eu te dar, assim dizendo Deus, para eu te dar isso, eu precisei tirar alguém. Capítulo 6 de Isaías diz: no ano em que morreu o rei Uzias, no ano em que o rei Uzias foi embora, aleluia, eu vi o Senhor. Assim disse o profeta Isaías. Tem coisas que nos impedem de enxergarmos aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Escute, eu só tenho a dizer algo tão certo nesta madrugada. É muito grande. É muito grande o que Deus tem para a tua vida. Escute, cuidado. Cuidado com quem você está andando, quem você está permitindo estar do teu lado.
Será que talvez você não teria alcançado, visto, ouvido o Senhor dizendo: está aí na tua frente. Faça uma revisão. Faça uma revisão. Eu estou profetizando, estou falando algo profético nesta madrugada. Está perto. Sempre esteve. Sempre esteve preparado. O que está atrapalhando de você enxergar? O que está atrapalhando de você ouvir o Senhor dizendo? O texto foi bem claro e de um ótimo entendimento. Então, aleluia, o Senhor esperou esse momento acontecer. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou, é bem claro, querido, dele: levanta-te agora, ou levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, do oriente, do ocidente, porque toda essa terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti darei. Ei, aleluia. Você só vai ter um trabalho de demarcar, aleluia, aquilo que Deus está te entregando. Faça a sua parte, obedeça. Mas pastor, eu não sei. Então Deus sabe. Ele abrirá os teus olhos, ele mostrará para você. Outros já vão dizer: Senhor, ou pastor, eu louvo a Deus, porque o Senhor já fez isso na minha vida. O Senhor já mostrou, o Senhor, aleluia, ao ponto que tirou, ele logo em seguida falou comigo, após falar comigo, disse: levanta a cabeça, abre os olhos, enxerga, vai, demarca, porque eu estou te entregando. Ô glória, ô glória. Oh, glória. Eu vou dizer algo para você. Eu vou dizer algo para você. Eu vou dizer algo da parte de Deus para a tua vida. Verso 18: e Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Mamré, que estão junto a Hebron, e edificou ali um altar ao Senhor. Aleluia. O culto de ação e graça está perto. O culto aonde você testificará a sua vitória está perto. Está perto. Aleluia, porque Deus rompeu. Aleluia. Deus te faz romper com aquilo que estava atrasando a tua vida. Momentos altos e baixos, momentos que você não entendia o que estava acontecendo com você, com o seu emocional, seu psicológico, seu sentimento, seu espiritual. Mas o Senhor está nesta madrugada, fazendo romper, fazendo você romper com aquilo que estava atrasando. Você não conseguia andar na velocidade que precisava andar, você não conseguia ouvir por conta de tantas e tantas contendas, você não podia enxergar. Aleluia. Mas nesta madrugada, o Senhor te alcança com a sua mão potente e diz: prepara, o
culto de ação e graça. Porque é grande. É grande. É você que vai demarcar o território. É grande. Aleluia. É grande. Porque hoje é o dia. Essa madrugada é a madrugada. Aonde os teus olhos, aleluia, serão abertos. Aonde os teus ouvidos ouvirá aquilo que Deus tem para te dizer. Tome posse desta palavra, em o nome de Jesus. Eu quero orar com você. Pai Santo, Deus justo. Senhor, aqui está o teu filho, a tua filha, na tua santa e gloriosa presença. Pai, é uma madrugada, Senhor, de crescimento, é uma madrugada onde o Senhor está fazendo com que haja esse desligamento. Ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor sabe o coração de ambas as partes. O Senhor sabe o coração, Senhor. Glórias a Deus. Por isso, nesta madrugada, eu declaro sobre a vida do teu filho, sobre a vida deste Abraão, Senhor, dessa tua filha, Pai. Eu declaro as mais ricas bênçãos. E como já falei, Senhor, teu filho erguerá um altar. Teu filho cantará o hino da vitória. O teu filho, a tua filha, assim testificará das grandezas que o Senhor irá fazer na sua vida. Como alguns já irão, Senhor, testificar por aquilo que o Senhor já fez. Na vida de alguns, Ló já foi embora. Na vida de alguns, o Senhor já disse: levanta, olha aí, entreguei nas tuas mãos algo grande, firme, que você não sabia. Ó Deus, por isso eu declaro na vida do teu filho, na vida da tua filha, Senhor. É algo grande que eu sinto, Senhor. Eu sei, é algo grande que o Senhor tem para este homem, para esta mulher. Guarda, Senhor. Guarda os seus filhos. Proteja-os, a cada um ali em cidade de Espírito. Ó Deus, cada homem, cada mulher, cada casal, cada filho, cada pai, cada mãe, ali, Senhor, em cidade de São Pedro. Guarda-os, Senhor. Ou seja, continua guardando, assim como o Senhor tem feito. Assim eu te peço também, pelo Morro Doce, Pai. Continua cuidando, Pai. Continua guardando todos os seus servos aqui no Morro Doce também. Os meus amigos, Pai. Ó Deus, que tem sido um canal de bênção na minha vida. Assim, Senhor, como cidade de São Pedro e Morro Doce. Ó Deus, tem sido presente na minha vida. Pai, continua nos dando graça, Senhor, para assim estarmos cuidando. Ó Deus, atentamente entregando a tua verdade para conosco. É o nosso pedido. Visita os nossos amigos aqui de perto, os de outros estados. Senhor, apresentamos os teus filhos ali, Senhor, nos Estados Unidos. Pai, guarda-os, livra-os, proteja-os de todo e qualquer mal. Senhor, eu te louvo, te agradeço, te engrandeço por tudo, em nome de Jesus. Amém.